Feita então essa introdução mais teórica, vamos agora analisar breves apontamentos sobre alguns ou sobre vários direitos individuais e coletivos. E o primeiro deles é o direito à vida, que está previsto no artigo 5º no seu caput no texto constitucional. O direito à vida, ele abrange o direito de não ser morto, de não ser privado da vida. Portanto, é a noção de continuar vivo, mas também de ter uma vida digna. Ou seja, não é apenas viver, mas viver dignamente. Em consequência do direito de não ser privado da vida de modo artificial, temos como uma consequência lógica, no caso do Brasil, a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Assim, mesmo por emenda constitucional, é vedada a instituição da pena de morte no Brasil, sob pena de se ferir a cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Ademais, uma importante visão é que o STF definiu em um julgamento que as pesquisas com células-tronco não ofendem o direito à vida. Uma outra visão também muito importante do STF, que para esse tribunal não fere o direito à vida a interrupção de gravidez de um feto anencefálico. Um segundo importante direito, que também é um princípio, é o princípio da igualdade, cuja previsão também está no artigo 5º, caput da Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essa é a igualdade formal. Deve-se, contudo, buscar não somente a igualdade formal, que é aquela que foi consagrada no liberalismo clássico, na primeira dimensão de direitos, mas deve-se buscar, especialmente no Brasil, a noção de igualdade material. E o que se entende por igualdade material? Na clássica noção é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, mas na medida de sua própria desigualdade. O Constituinte estabeleceu uma série de desigualdades para, por exemplo, equiparar homens e mulheres. Então, a Constituição fala a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Mas a própria Constituição excetua algumas situações em que permite diferenciar mulher de homem. A igualdade teve grande repercussão, por exemplo, nas chamadas ações afirmativas. O Constituinte entendeu por bem proteger certos grupos que, no seu entendimento, mereceriam um tratamento mais diverso, mais especializado. Outro importante direito, que também é um princípio, é o princípio da legalidade. E a noção de legalidade surgiu com o próprio Estado de Direito, e ela se opõe a toda e qualquer forma de poder que seja autoritário e ou antidemocrático. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse princípio deve ser lido de forma diferente para o particular e para o poder público, para a administração pública. Em relação ao princípio da legalidade nas relações particulares, ou seja, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe, você particular. Nesse caso, vigora o princípio da autonomia da vontade, mas devemos lembrar a possibilidade de ponderação dessa autonomia com outro valor muito importante, como a dignidade da pessoa humana, o que concretiza a aplicação horizontal dos direitos na relação entre particular com particular, conforme anteriormente estudado. Agora, já o princípio da legalidade em relação ao poder público quer dizer que este só poderá fazer o que a lei permitir. Em suma, ele deve andar nos trilhos da lei, corroborando a máxima do direito inglês, rule of law, not of man. Ele é um princípio da legalidade estrita, que, por seu turno, não é, obviamente, absoluto. Avançando então no tema, temos que a Constituição prevê a proibição da tortura, dispondo que ninguém será submetido a tortura e também nem a tratamento desumano ou degradante. E a lei considerará crime inafiançável a prática da tortura, nos termos do artigo 5º, 43 da Constituição Federal. Outro importantíssimo direito é a liberdade da manifestação de pensamento. A Constituição assegurou essa liberdade, ou seja, manifestar o seu pensamento, mas, é claro, vedando o anonimato. Se durante a manifestação do seu pensamento houver dano material,
moral ou à imagem de alguém, a Constituição assegura uma resposta ao ofendido, que deve ser proporcional àquele agravo cometido, além de uma eventual indenização, se assim o juiz entender pertinente. Essa regra estabelece uma espécie de cláusula geral que, em conjunto com outros dispositivos, permitem e asseguram a liberdade de expressão nas suas mais variadas manifestações, como a liberdade de manifestação do pensamento, que inclui a de opinião. Temos também a liberdade de expressão artística, a liberdade de ensino e pesquisa, a liberdade de comunicação e de informação, também chamada de liberdade de imprensa. Também isso reverbera na liberdade de expressão religiosa. É importante lembrar que a liberdade de expressão não tem um viés absoluto. Em um caso concreto, o Supremo Tribunal Federal discutiu a prática ou não de um crime de racismo quando um escritor e editor de livros escreveu uma discriminação contra os judeus ao pregar ideias antissemitas, preconceituosas e discriminatórias. No Supremo prevaleceu o entendimento de que, apesar de pequenas distinções metodológicas, o Supremo entendeu, com base na ideia de ponderação entre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa de um lado e a dignidade da pessoa humana e o direito à honra do outro lado, o Supremo entendeu que o que prevalece é a expressão não pode ser usada para causar um dano a alguém e, nesse caso, o escritor cometeu sim um crime. Também é importante destacar a decisão do STF sobre a Marcha da Maconha, ou seja, se ela seria constitucional ou não. A Marcha da Maconha consiste em eventos nos quais as pessoas vão manifestar na busca de descriminalizar o uso de drogas, nesse caso, a maconha. E o Supremo, em 2011, por 8-0, ao julgar a ADPF 187, considerou legítima a Marcha da Maconha, porque justificou no direito fundamental de livre manifestação do pensamento e de reunião, assegurando, inclusive, que as minorias constitucionais possam se manifestar em prol de uma causa que pode não ser tão simpática assim. De acordo com a visão do Supremo, a mera proposta de descriminalizar uma droga ilícita não se confunde com o ato de incitar a prática do crime e nem também com fazer apologia a um fato criminoso. E assim, concluiu o Supremo que defender em um espaço público a legalização de uma droga ou então uma proposta abolicionista de um tipo penal não configura um crime, um ilícito penal, mas, pelo contrário, é o exercício de um direito à manifestação do pensamento propiciada pela própria reunião de pessoas na praça pública. Passemos agora a analisar brevemente a liberdade de consciência, de crença e de culto, que estão previstos no artigo 5º, incisos 6 a 8º da Constituição. A Constituição assegura a inviolabilidade da consciência e também da crença, bem como você pode exercer livremente o culto religioso, e a lei garante a proteção aos locais de culto e também a própria liturgia da sua religião, do seu culto. Além disso, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, exceto se elas forem invocadas para eximir de uma obrigação legal a que todo mundo tem imposição. O exemplo clássico é o serviço militar obrigatório, nos termos do artigo 143, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Se a pessoa invocar uma crença para não exercer o serviço militar obrigatório e se recusar a cumprir a prestação alternativa, a escusa de consciência não será válida para isso. Outro ponto importante é que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva, como as cadeias. Algumas discussões que surgiram do debate entre liberdade de crença e de consciência. O primeiro ponto foi: é constitucional ou não o ensino religioso em escolas públicas e particulares? É possível instituir feriados religiosos? Outro ponto é válido ou não o casamento perante autoridades religiosas? E quais autoridades? É possível obrigar uma testemunha de Jeová a receber sangue? É possível praticar o curandeirismo? Fixação de crucifixo e repartição pública, isso é válido ou não? A imunidade tributária religiosa é adequada? A chamada guarda sabática é possível no concurso público, por exemplo? E a expressão Deus seja louvado na cédula de real, isso é constitucional ou não é?
Reparem que são várias discussões que permeiam horas e horas sobre debate que envolve religião e a questão também da própria crença pessoal. Na liberdade de crença entra também a liberdade de escolher uma religião, a de aderir a uma seita religiosa ou então mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir ou não ter nenhuma religião, assim como também a descrença total e também a de ser ateu e de poder exprimir que você é uma pessoa agnóstica. Reparem que a liberdade religiosa ela é muito ampla. É importante frisar que o casamento religioso, pela Constituição, pelo Código Civil, tem pleno efeito civil. Portanto, não existe religião oficial, mas a liberdade de religião permite crença religiosa estar assegurada. E com isso você pode entender que se casar em uma igreja, um templo espírita ou qualquer local religioso vale para fins civis. Enfim, o casamento que é celebrado por um líder de qualquer religião ou crença tem o mesmo efeito civil daquele casamento que é feito na religião católica e até mesmo perante um juiz de paz, aplicando-se então, concretizando o artigo 226, parágrafo 2º da Constituição. Um outro ponto polêmico é a obrigatoriedade ou não de o Estado ter que designar uma outra data para a realização de um concurso público quando essa prova for acontecer em dias que devam ser guardados, como acontece com quem é adventista do sétimo dia, sábado, que é o dia de repouso de culto, e com os judeus, que é o Shabá, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Outro importante direito, e também que é uma liberdade, é a de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. Pela Constituição, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de uma prévia licença ou de uma prévia censura, porque a Constituição veda a censura política, ideológica e também de viés artística. Porém, apesar da liberdade de expressão ser garantida, uma lei deverá regular as diversões e também os espetáculos públicos, cabendo ao Estado informar sobre a natureza dele, as faixas etárias que não se recomendam para crianças menores de 14 anos, por exemplo, os locais e os horários em que sua apresentação se mostre adequada ou inadequada. Deverá, contudo, estabelecer os meios legais que garantam às pessoas e também à própria família a possibilidade de se defenderem de programas ou de programações de rádio e televisão que contrariam o disposto no artigo 221 da Constituição e também contra a propaganda de produtos, práticas ou serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, como um incentivo a usar cigarro ou bebida alcoólica, por exemplo. Veremos agora que a Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra e também da imagem das pessoas. Segundo a Constituição, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e também a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral que eventualmente ocorrer, caso haja violação a algum desses direitos. Um exemplo disso envolve a Lei 13.271/2016, que menciona que empresas privadas, órgãos e entidades de poder público, direta e indiretamente, estão proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e clientes do sexo feminino. Outro importante direito e também garantia é a inviolabilidade domiciliar. Segundo a Constituição, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, mas salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, poderá haver o ingresso sem autorização. Logo, sem o morador permitir, só se poderá entrar na casa por determinação judicial, mas somente durante o dia, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, situação na qual você poderá entrar na casa de alguém sem que ele dê o consentimento e durante o dia e durante a noite, não necessitando de uma ordem judicial que assim autorize. Segundo a doutrina e jurisprudência, a casa abrange não apenas o domicílio onde você mora, mas também abrange o escritório, uma oficina, uma garagem e até mesmo a boleia de um caminhão. Mais um importante direito é o sigilo de correspondência e também de comunicações. Segundo a Constituição, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, comunicação telefônica, por ordem judicial em situações que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Como regra geral, o sigilo de correspondência é inviolável, salvo em situações, por exemplo, em que houve a decretação do estado de sítio ou de defesa, quando então essa previsão poderá sofrer uma restrição. É importante ressaltar que esses direitos não são absolutos e podem, de acordo com o caso concreto, serem afastados, por exemplo, na interceptação de uma carta enviada por sequestradores. A suposta prova ilícita, nesse caso, se convalidaria em razão de uma defesa pessoal daquela pessoa, do sequestrado ou da família da pessoa. O sigilo das comunicações telegráficas também é inviolável, mas, como também foi falado agora há pouco, exceto em situação de estado de defesa e de sítio, que poderá ser restringido no tocante ao sigilo fiscal e também facultando seu poder público tributário identificar, respeitadas a visão individual de cada um, nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento e as atividades econômicas do contribuinte. Assim, deve haver expressa individualização do investigado e do objeto da investigação, bem como a indispensabilidade dos dados em poder do fisco. O sigilo da comunicação telegráfica também é inviolável, exceto numa situação de decretação do estado de defesa ou de sítio. E um outro ponto muito importante que decorre desse direito fundamental à intimidade e vida privada é que poderá haver a restrição do sigilo fiscal. Desta forma, faculta seu poder público tributário, seus órgãos tributários, identificar, mas é claro, respeitando a visão individual de cada um e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e a atividade econômica do contribuinte. Assim, deve haver expressa individualização do investigado e também do alvo da investigação, bem como que esses dados em sigilo fiscal sejam indispensáveis para que o fisco possa investigar. No que tange ao sigilo das comunicações telefônicas, a sua quebra será permitida nas situações e na forma que a lei estabelecer e apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Com isso, o procedimento deverá seguir as regras que estão traçadas pela Lei 9296 de 96, sob pena de, se não assim se proceder, a prova resultante ser prova ilícita. A garantia constitucional da inviolabilidade abrange naturalmente as comunicações privadas também em meios eletrônicos, pela internet, pelos tradicionais e-mails ou ainda pelos meios de comunicações proporcionados pelas redes sociais, como mensagem direta, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí vai. Passemos agora a analisar a previsão constitucional da liberdade de profissão. A Constituição assegura expressamente a liberdade que você tem para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas é claro, desde que atenda às qualificações profissionais que a lei assim estabelecer. É uma norma constitucional de eficácia contida, podendo uma lei infraconstitucional limitar o seu alcance, fixando condições ou requisitos para o pleno exercício da profissão. Um exemplo tradicional é o exame de ordem da OAB, cuja aprovação é um requisito essencial para quem é bacharel em Direito possa se inscrever junto à OAB e tornar-se advogado. Inclusive, essa previsão foi entendida como constitucional pelo STF. Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a profissão de músico não exige a inscrição em um conselho de fiscalização, deixando claro que essa necessidade de seguir o que a lei dispõe é quando a atividade tiver um potencial lesivo muito grande ou perigoso. Com isso, a regra é a liberdade e para advogado justificado, que ele vai atuar com a liberdade das pessoas e bens. No caso do músico, a liberdade de expressão enquanto manifestação artística não demanda uma inscrição em um órgão de classe. Quando muito, se o músico for ruim, ele causará um problema pessoal, não à sociedade como um todo. A Constituição também assegura a liberdade de informação, dispondo que é assegurado a todos
o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando for necessário ao exercício profissional. Isso é a noção de informar e de ser informado. Tal direito fundamental é complementado pelo artigo 5º, inciso 33, que dispõe que todos possuem o direito de receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de um interesse coletivo ou geral, que serão fornecidos no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Mas, é claro, há informações cujo sigilo é imprescindível à segurança do Estado e da sociedade. Nesse caso, elas não serão fornecidas abertamente a quem requerer. Passemos a ver então agora a liberdade de locomoção ou liberdade de ir e vir. Segundo a Constituição, a locomoção no território nacional em tempos de paz é livre, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar no país, permanecer ou dele sair com seus bens. Nesse sentido, exceto nos casos de transgressão militar ou crime militar propriamente dito, que está definido em lei, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, nos termos do artigo 5º, inciso 61 da Constituição. Essa noção de locomoção, de ir e vir, poderá ser restringida na vigência do estado de defesa, que é quando se cria a possibilidade de prisão por crime de Estado determinada pelo executor da medida, nos termos do artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição, que é uma exceção à regra anteriormente exposta, que é a prisão quando houver flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Também ocorrerá restrição à liberdade de locomoção quando houver estado de sítio, nos termos do artigo 139, inciso 1º da Constituição, podendo ser feito contra as pessoas uma série de medidas visando obrigá-las a permanecer em uma localidade determinada, bem como também medidas restritivas em caso de guerra declarada ou agressão armada estrangeira, nos termos do artigo 137, inciso 2º da Constituição. Uma outra liberdade muito importante é a de reunião. Segundo a Constituição, a liberdade de reunião está assegurada a todos e, muito embora seja um exercício de direito pessoal, a sua concretização ocorre de modo coletivo, porque há uma finalidade comum entre os participantes para quem já vai participar ou para quem quer ser atraído por ela. Mas a reunião ela deve ser feita observando os seguintes requisitos constitucionais. Deve ser uma reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público e não depende de autorização do poder público. Além disso, ela não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. A Constituição apenas exige um prévio aviso à autoridade competente para que ela possa, por exemplo, organizar o trânsito, fornecer um aparato policial para a proteção. Uma das expressões mais marcantes do Estado democrático é, sem dúvida, a possibilidade de reunião e de manifestação, pois é ao exercitar tais direitos que os cidadãos podem exprimir livremente a sua opinião, criticar o poder, fazer exigências e, enfim, erguer a voz contra o próprio Estado, uma opressão ou uma injustiça. Como uma consequência direta ou não da liberdade de reunião, temos a liberdade de associação. Diz a Constituição que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada a associação de caráter paramilitar. Com isso, ninguém poderá ser compelido a se associar e, uma vez associado, a pessoa será livre também para decidir se quer permanecer associado ou se não quer mais permanecer associado. A Constituição também diz que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, não depende de autorização estatal, sendo, portanto, vedado que o Estado interfira em seu funcionamento. Associações possuem autonomia para redigir e formular seus próprios estatutos. A única forma de se dissolver compulsoriamente uma associação já constituída será mediante uma decisão judicial transitada em julgado, na hipótese de uma finalidade que ela possa praticar que seja ilícita. Também a suspensão de suas atividades ocorrerá por decisão judicial, mas neste caso não será necessário aguardar o trânsito em julgado,
porque ela pode ocorrer, por exemplo, em um provimento antecipatório ou cautelar, assim determinado pelo juiz. Então, só para resumir, para ficar mais fácil, a suspensão da atividade de uma associação por sentença judicial não transitada em julgado. Já a dissolução compulsória demanda uma sentença judicial transitada em julgado. E, por fim, a Constituição assegura que, quando expressamente autorizadas, as entidades associativas possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, podendo, como substituição processual, defender em nome próprio o direito alheio de seus associados. Vamos estudar agora a noção de propriedade. A Constituição assegura que você poderá exercer a faculdade de ter propriedade de algum bem, mas a propriedade deverá atender à sua função social. E como já ficou claro, a noção de propriedade não é um direito absoluto, já que ela poderá ser desapropriada por necessidade ou por utilidade pública. E desde que esteja cumprindo a sua função social, será paga uma justa e prévia indenização em dinheiro. É importante lembrar também as limitações administrativas, as servidões e a expropriação, que restringem um pouco a propriedade. No caso da expropriação, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou que ocorra a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. E neste caso não haverá qualquer indenização ao proprietário e, obviamente, as demais sanções previstas em lei poderão ocorrer de forma acumulada, observando no que couber as disposições do artigo 5º da Constituição. Além disso, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em função de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e também da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a um fundo especial com destinação específica nos termos da lei. Por fim, a garantia assegurada à pequena propriedade rural, que tem definição em lei e norma infraconstitucional, desde que trabalhada pela família, ou seja, que é uma agricultura familiar, por exemplo, não poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios para financiar o seu desenvolvimento. A Constituição também assegura que você possa ter herança, ou seja, o seu estatuto sucessório. A Constituição traz uma regra específica no artigo 5º, inciso 31, sobre a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, que será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não for mais favorável à lei pessoal do estrangeiro falecido, também chamado de cujus. Outro importante direito é a propriedade intelectual. A Constituição protege a noção de propriedade intelectual, que envolve a propriedade industrial e também o direito autoral. Segundo a Constituição, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei assim fixar. Ademais, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive em atividades desportivas, além da possibilidade de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que os autores criaram ou que eles participaram, também se estendendo, além do criador, ao intérprete e às respectivas representações sindicais e associativas essa possibilidade. Prosseguindo, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e também a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e também o desenvolvimento econômico do país.
a Constituição Federal assegurou regras protetivas para o consumidor, sendo o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a norma que tem maior evidência em relação a esse direito de proteção do consumidor. Uma outra proteção constitucional muito importante envolve a possibilidade de peticionar e também obter certidões de órgãos e entidades públicas. Segundo a Constituição, assegura-se a todos, independentemente de pagamento de taxas, a possibilidade de peticionar aos poderes públicos para defender direito ou denunciar alguma ilegalidade ou abuso de poder. E a Constituição também permite a obtenção de certidões em repartições públicas para que você possa defender direitos seus ou de algo da sociedade e também obter esclarecimento de situações de interesse pessoal. A possibilidade de peticionar órgãos públicos define-se como o direito que pertence a uma pessoa de invocar a atenção do poder público sobre uma questão ou uma situação, seja para denunciar uma lesão concreta e pedir a reorientação da situação, seja para solicitar uma modificação do direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade. Nesse caso, há uma dimensão coletiva consistente em buscar ou defender direitos ou interesses gerais da coletividade. E esse direito pode ser exercido por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira e, o mais importante, independe de você pagar taxas. Um importante princípio que a Constituição assegura é o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição. E o que quer dizer isso? Esse princípio também é chamado de direito de ação ou princípio do livre acesso ao judiciário. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Os limites à retroatividade da lei também são uma outra garantia constitucional. O Constituinte originário, conferindo estabilidade às relações jurídicas, dispôs que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e uma visão muito importante, a aquisição de direitos que já pertencem a você. E o que se entende por direito adquirido? É o direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha um termo prefixado ou uma condição pré-estabelecida que é inalterável a arbítrio de uma terceira pessoa ou instituição. Já o que se entende por ato jurídico perfeito? É aquele ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. E a coisa julgada é a decisão judicial que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Outro princípio constitucional muito importante é o do juiz natural ou legal. Segundo o texto constitucional, não haverá juízo ou tribunal de exceção, isto é, ninguém pode ser processado e também nem ser sentenciado senão pela autoridade competente. De acordo com a doutrina, o conteúdo desse princípio pode ser resumido na necessidade de pré-determinação do juízo competente, quer para o processo, quer para o julgamento. Com isso, proíbe-se qualquer forma de designação de tribunal para algum ou alguns casos específicos. Na realidade, esse princípio ele é um desdobramento da regra da igualdade. E uma grande previsão constitucional muito importante envolve o Tribunal Penal Internacional. A reforma do Judiciário estabeleceu a submissão do Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o TPI, a cuja criação tenha manifestado adesão. O TPI será uma instituição permanente com jurisdição sobre pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, que serão fixados nos termos do próprio Estatuto do TPI. E o mais importante, o TPI será complementar às jurisdições penais dos países. Esse tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Adentrando na parte penal dos princípios constitucionais, também direitos constitucionais penais, a Constituição reconhece a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurando
a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Outra previsão constitucional muito importante envolve a legalidade e a anterioridade da lei penal incriminadora, também chamada de irretroatividade da lei penal impégios. A Constituição assegura tanto o princípio da legalidade ou reserva legal, na medida em que não há crime sem lei que o defina e nem pena sem cominação legal, como também o princípio da anterioridade, visto que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Por sua vez, também há as regras da irretroatividade da lei penal impégios e a retroatividade da lei penal mais benéfica. Com isso, a lei penal que beneficie o réu em algum momento poderá retroagir. A lei penal que prejudique o réu em algum momento não poderá retroagir. A Constituição também dispõe sobre crimes constitucionais, que abrangem práticas discriminatórias, crimes inafiançáveis e também que são insuscetíveis de graça ou anistia, e também os crimes inafiançáveis e imprescritíveis, bem como a discriminação atentatória de direitos e garantias fundamentais. No tocante à prática do racismo, ele é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia são a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e quem, podendo evitar, se omitiu. Temos também as regras constitucionais sobre as penas. Diz a Constituição que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, nos termos da lei, ser estendida aos sucessores e contra eles executadas, mas até o limite do valor do patrimônio transferido. A Constituição também prevê tipos de pena e ela diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A primeira, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. A Constituição também possui um rol de vedação de penas. São elas: pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de caráter perpétuo, pena de trabalho forçado, pena de banimento ou pena cruel.